Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Penso na alegria que é estar vivo, e me pergunto se chegarei a dar o salto interior até a raiz deste corpo e conhecer a mim mesmo como um dia fui. A raiz está lá. Se algum ato meu conseguirá encontrá-la, isso continua emaranhado no futuro. Mas todas as coisas que um homem é capaz de fazer, a mim pertencem. Qualquer ato meu poderia fazê-lo. Com a palavra, o Gola, o Memorial de Alia. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. E a eternidade toma aquilo que já foi seu. E aqui, Daniel Rockenbach, um historiador arraquino. E eu digo pra vocês que o tal que pode ser conhecido não é o verdadeiro tal. Bem-vindos a Arrax e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. E chegou mais um dia de episódio aqui no DunaCast e obviamente minha felicidade é enorme de estar falando e comentando esse incrível livro, Messias de Duna. Mas, para eu realmente atingir o êxtase da melange, preciso ter do meu lado convidados especiais. Eu necessito compartilhar meu cafezinho Fremen. Então, vamos começar por ele. Eita! O único navegador da guilda que teve permissão especial dos seus superiores para ter um cabelo comprido, macio, sedoso, brilhoso, para tirar selfie e postar nas suas mídias sociais ao cingir o espaço com seu paquete, levando as pessoas para os confins do universo. Ele, Hildon L'Oreal Oliver. Cara, Pascoal, parabéns. Você é um escritor, a gente está perdendo. Óbvio que os escritos que você faria seriam aqueles escritos que tinha aquelas capas assim de marinheiros seminus, né, com mulheres abraçando, os cabelos voaçantes. Mas seria bom, seria uma boa literatura. E aí, gente, prazer, Hildon Oliver aqui falando pra vocês. Depois dessa abertura fantástica, eu não tenho nem o que falar, apenas sentir e passar os meus cabelos esvoaçantes no meu treino para vocês. E olha só, Hildon, para completar nossa equipe de hoje, temos o retorno dele, um agente infiltrado de Ix que trabalha incansavelmente para denunciar os abusos do Jihad de Muad'Dib e que fundou um jornal revolucionário chamado Muad'Dib no Espeto. Ele, o jornalista e podcaster Daniel Rockenbach. Salve, povo! Muito bom estar aqui participando de novo, e ainda mais discutindo um livro que eu gosto tanto dessa série, o Messias. E os capítulos estão começando a se aprofundar nessa história aqui, que a gente vai ficando tenso, né? E ao mesmo tempo também curioso para ver o que vai acontecer. Muito bom gravar aqui com vocês de novo. Ah, que massa. Com certeza, muito bem-vindo novamente. E olha só, feitas as devidas apresentações, precisamos recapitular
o episódio 10, Desejos Inconscientes. Aí. Antes de iniciarmos essa análise do capítulo 11, aí eu vou só fazer aqui uma pequena recordação do que foi o capítulo 10 e jogo aqui para os meus convidados. A gente teve um capítulo essencialmente de Alia, ou Alia, como vocês preferirem chamar, e Hate, o nosso Momoa, que foi ressuscitado. My boy! Foi ressuscitado como um Gola. E ali a gente vê toda uma situação em que Alia foi convocada por Paul para verificar um corpo de uma Frame que estava lá sem as mãos, sem a cabeça. Era uma Frame morta viciada em Semuta. Então os dois foram enviados para esse local, nos desertos de Arrax, para poder saber o que estava acontecendo. E ali desenrolou uma tensão entre os dois, tanto uma tensão de ideologias como uma tensão sexual, e acabou que no final das contas o beijo roubado de Danka, de Hate com a Alia, né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acharam de mais interessante nesse capítulo. Eu já vou começar comentando uma coisa. O Hildo mandou muito bem aqui quando citou os Imandias do Percy Shelley. Esse epigrama Tleilaxo que abre o capítulo é total baseado no Ozymandias do Percy Shelley. Não tinha o que fazer, bicho. Na hora que você vê o excerto e com toda a trajetória de Paul, né, não tinha o que fazer, né? Me lembrou na mesma hora. Poderosíssimo esse texto. Tá em Watchmen, tá nas obras. O Orson Welles já usou, se não me engano, no Cidadão Kane. Muita gente boa usou. Vocês citaram Breaking Bad, também é um dos melhores episódios do Breaking Bad, inclusive os Ozymandias. Até botei um trechinho. Ele cita o texto, você colocou o trecho. Eu achei assim que tipo tem tudo a ver com o que vai acontecer daqui pra frente, né? Não que o Paul seja acredite na divindade tanto quanto qualquer, né, um Ozymandias mesmo do Watchmen ou qualquer outro Ozymandias, representação dele que a gente vê, mas é muito interessante. O Paul tá indo pra esse caminho, né? Sim, verdade. Eu queria até trazer uma curiosidade de Messias de Duna. O Brian Herbert, ele disse que achou em determinado momento várias caixas e anotações do Frank Herbert, do pai dele, em que tinha lá relatos de capítulos incompletos dos livros que o Frank Herbert já tinha publicado. Tinha até também rascunhos que foram retirados do livro Duna e Messias de Duna. E ele acabou compilando isso e colocando isso para as pessoas acessarem. E aí eu quero só para trazer como curiosidade, Hildo e Daniel, que no capítulo 9, quando o navegador da guilda, o Edric, ele ficou conversando lá com o Paul, e a gente viu lá praticamente um exercício de xadrez mental, né? Os dois, cada um com as suas especificidades, mas muito parecidos. Lá nessas brochuras, nesses rascunhos de capítulos que foram retirados de Messias de Duna, cara, Hildo e Daniel, tem uma situação, cara, que era muito melhor do que essa conversa do Paul com o Edric. A conversa era do Edric com a Alia. Cara, e é completamente diferente da conversa do Paul, porque o Paul é o cara que vai usando aquela questão mentate, né, conversando. E com a Alia, eu vou só resumir a situação. A Alia estava com Hate, chega o navegador da guilda. A intenção do navegador da guilda ao vir para Arrax não era para ser embaixador, era para ser um Marte. O cara veio para morrer, tá? Para poder causar uma turbulência política em todo o Império. E a situação é a seguinte, tá lá a Alia conversando com o Edric, e o Edric faz um gestual assim, quase imperceptível, só o Hate, o Duncan percebe. E o Duncan na mesma hora se joga. Quando se joga, um dos caras que estava acompanhando o navegador, ele lançou um dardo caçador em Alia. E o Hate salvou a Alia. Gente, a partir daí começou a carnificina. Toda a galera lá dos guardas da Alia começaram a matar todo mundo lá, que eram os acompanhantes do navegador. E a Alia pediu depois simplesmente uma pistola laser para acertar
lá na câmara onde tava o Edric. Só assim. O jeito de ser da Alia, aquele jeito meigo de ser, né? Mansa. E ele fala assim: você vai atirar em mim, Alia? Eu posso estar com um campo aqui vou ligar aqui meu campo e vai ter você sabe que o efeito de um raio laser com um campo Hotman, né? Com um campo de proteção causa praticamente uma mini fusão nuclear, né? Fusão nuclear, né? E ela disse: não, tô nem aí, vou atirar. Atirou, fez um furo lá no painel que guarda lá o gás de melange, né? Sim. O cara vai lá desesperado, porque ele vai perdendo aquele gás, ele precisa daquilo ali, ele tampa com a mão. Ela tira da H-Cris dela, meu filho, e enfia da H-Cris na mão do navegador que tava tampando o vidrinho lá, pedindo pra não fazer isso. Só o jeito de ser de Alia, né? E aí, ele é preso. Então é legal essa versão aí que o navegador queria realmente morrer para poder causar uma convulsão no império da Alia, ou como se fosse representante do Paul, desrespeitando as ordens, né, daquele império. As convenções, né? As convenções. Eu lembro de alguns capítulos assim, e tinha muita coisa que ele cortou assim, que às vezes era até mais interessante, mas eu não sei, às vezes ele talvez pensou lá na frente, né? Isso, mas é bem interessante esses excertos aí. Tem um dos livros lá que acho que o Brian compilou que tem alguns desses excertos também. Acho que é aquela biografia dele, não é? Exato. Eu não vou lembrar se o Dreamer of Dune. Não, o Dream é um que é The Road of Dune, uma coisa assim. Road to Dune. Isso, Road to Dune. E esse livro tem vários excertos cortados que tinham. É verdade. Pronto, foi tirado aí. É bem interessante. É bem interessante. Mas olha só, gente. Já falamos um pouquinho, recapitulamos, vimos o que poderia ter sido, né? Se o Frank Herbert não tivesse tirado esse capítulo. Mas, antes de iniciarmos a análise do capítulo 11, precisamos ir para o nosso quadro semanal de informações do universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon. Opa! Novidades boas, porque a gente estava um pouco assustado, Hildon. A gente ouviu boatos, e alguns boatos de fontes que nunca erram, praticamente nunca erram nas informações. Uma das informações, grande Hildon, é que tanto a franquia Duna, como a franquia King Kong versus Godzilla, ou Godzilla versus King Kong, não vão ser mais parceria da Warner, tá? A Legendary, essa é uns rumores muito fortes, e que não vai continuar. Se for para ter depois Messias de Duna, não vai ser a dona Warner e vai continuar essa questão da saga Duna. Isso estranho, né? Preocupante, né, também. Preocupante, principalmente por causa da série The Sisterhood. Que é do HBO, né? Que é do grupo da Warner, né? E a Warner meio que deu uma reformulada. Tá uma loucura ali, cara. Ali tá uma loucura. Ninguém sabe que. Rapaz, eu acho que não tem ninguém ali à frente dali, porque tá uma loucura, né? Não é possível. Tá uma loucura, exatamente. Assim, a única coisa boa a gente recebeu hoje, assim, é uma oficial. Olha aí, break news, que a série já está confirmado os locais de filmagem, tá? Vai ser na Irlanda e em Budapeste. Budapeste, muito provavelmente, no mesmo local que está sendo filmado o filme Duna Parte 2 e foi filmado o Parte 1. Então, o The Sisterhood, ela é uma história que se passa 83 anos após o Jihad luteriano, após a guerra contra as máquinas. E o legal que é o The Sisterhood também, ele vai ser... É um livro escrito pelo Brian Herbert, o filho do Frank Herbert. Ele pegou lá algumas ideias do pai. E vai contar um pouco a história da família Butler, que assumiu o nome de Corrino, né, que é o início do Império Corrino, né, a luta do Império Corrino para juntar todas essas casas no Império Intergaláctico. A gente vai ter uma galera lá
estilo extrema-direita, demagoga, que quer dizer que as máquinas são do demônio, e aí os caras... Aquele estilo do bem e do mal, bem maniqueísta. E vamos ter várias situações, e foi daí também que começou o início das casas, né? As Bene Gesserit, os Mentates, a guilda, mas especificamente The Sisterhood é sobre o início das Bene Gesserit, então vai ser uma coisa bem, bem legal. Então, pelo menos isso já está confirmado, os locais de gravação da série da HBO, que estamos muito ansiosos para aguardar. Tá? Pascoal, eu quero aqui, bicho, dizer que você já está ciente, óbvio, a gente recebeu um e-mail muito bacana. Cara, inclusive, mandem mensagens pra gente no e-mail do Duna. Como é o e-mail do Duna, Pascoal? É fácil. É dunacast@gmail.com. Olha que delícia. Ou mande também nos nossos inbox, no nosso Instagram. A gente tá aqui pra bater sempre um papo com vocês. Às vezes eu demoro a responder porque eu sou broco. Mas, gente, inclusive é legal essas mensagens, porque a gente acaba abraçando todo mundo que apoia, que ouve, né, que acompanha o nosso trabalho. E eu quero dar um abraço aqui no Fernando da Silva Nascimento, né? Ele assinou completinho aqui, inclusive. Fernando, cara, muito obrigado, bicho, pela mensagem. Eu vou ler aqui pra você, pra todo mundo que tá ouvindo, a mensagem do Fernando, né? Veio por meio, deixa o cara, né, veio por meio, deixa, hein? Compartilhar um pouco... Correndo, é correndo. Ele é correndo, né? Quando escrever por meio, já a gente sabe que tem dinheiro. Compartilhar um pouco da minha experiência lendo Duna, de 1965, de Frank Herbert. Agradecer e elogiar o trabalho que acompanhei durante minha leitura a toda a equipe do DunaCast. Antigamente me frustrei muito por não conseguir compreender a complexidade do livro. Senti-me incapaz. Atualmente, graças ao podcast, consegui me adaptar e absorver muito da obra. Chegou um determinado momento onde a leitura se tornou tão fluida que acabei lendo vários capítulos e esqueci de escutar os podcasts. Nunca pensei que sentiria tanto carinho e prazer lendo o livro que, no início, me deixou tão frustrado por não conseguir ler. Hoje em dia, adquiri todos os livros da saga, vou tentar terminar pelo menos a primeira trilogia. Dito isto, olha, correndo. Dito isto, termina o e-mail com dito isto, correndo. Correndo. Meus parabéns, rico, né? Meus parabéns a toda a equipe pelo trabalho incrível e muito obrigado por me ajudar. Cara, não tem noção de como isso aqui abraça a gente, né? Porque até eu falo muito com o Pascoal. Pascoal, a gente podia só simplesmente... Que foi uma das coisas que eu até falei pra ele quando ele me convidou, porque eu tô desde o início na equipe. Sim. Mas participando fortemente dos podcasts, veio esse convite, né, no final da temporada e tal. Da primeira temporada, Da primeira temporada, e agora na segunda temporada direto. E, cara, é justamente isso. Eu disse assim, Pascoal, não é interessante a gente ficar só repetindo o que aconteceu no episódio e tal. É interessante a gente trazer links, trazer, sabe, informações, as nossas análises. Isso é muito importante porque ajuda quem tá lendo também. Às vezes a pessoa... leu e passou tão automático que nem aproveitou. E de repente, quando até o Daniel falou no nosso início do papo, né? Eu lancei, Rido, legal você ter trago o poema, né? Do Ozymandias e tal. Uhum. Porque realmente esses links eles são importantes, essas ligações. Então, Fernando e todo mundo que acompanha o DunaCast e o DunaHacks Brasil, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso aqui pra mim é incrível. Eu vou até aproveitar que o Daniel também está aqui participando conosco. Vocês ouviram a risadinha dele aí, né? Isso, participando aqui com a gente. Agradecer também a galera que está apoiando a gente no Catarse, né? A gente tem um financiamento no Catarse, quem quiser apoiar, tem variados graus lá de apoio, de R$5 até R$100, você escolhe mensalmente. E a gente está com o Fernando Sarmento apoiando a gente mensalmente, o Jason Ebert. E, claro, o Daniel foi o primeiro do Catarse, foi o primeiro apoiador. O Daniel Rockenbach está aqui com a gente, apoiando. E antes dele falar desse agradecimento, eu queria só também agradecer, Rildo, que eu tive... entraram em contato comigo no meu particular, né, no meu Instagram,
o Rafael de Campos, e ele passou um Pix, cara, direto para ele disse que queria passar um valor sem ser sobretaxado, né? Porque no Catarse a gente paga uma taxazinha. Pô, que legal, cara. E aí ele entrou em contato e aí 15 mil reais, foi isso mesmo. quase. E aí, fiquem à vontade de entrar em contato comigo para Pix, Legal, não necessário se você não quer apoiar todo mês, uma vez, dois em 2 meses, entre em contato comigo, que tem essa opção também, para poder a gente manter esse programa, para manter esse editor sensacional que faz além de ser editor. Ele se ofereceu, não sei se ele se arrependeu, porque agora eu estou me aproveitando e abusando dele. Ele tá aqui toda semana com a gente. Faço com muito prazer, bicho. E o Daniel, cara. Jornalista, podcaster, um cara conhecedor de Duna. E é uma honra também ele estar apoiando e agora participando, porque eu já falei para ele também, é a mesma armadilha que o Hildon caiu, né? Ele começou aparecendo vez ou outra e depois estava lá direto, não tem mais como sair. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço, é sempre bom participar e como eu falei para vocês lá atrás, né, tipo, antes até das conversas, antes de participar mesmo, né, já tinha te falado isso, que esse negócio de juntar o fandom, acreditar no negócio, isso é muito bacana e a gente só tem a agradecer por isso. Show de bola. Então, Obrigado. Hoje foram essas notícias, foram essas informações que tivemos aqui no Notícias do Império. Então vamos ao que interessa, a análise do capítulo 11. Vamos. Vamos lá. Grande Hildon e Daniel. Opa. Vamos aqui iniciar essa análise, capítulo 11. E mais uma vez nós temos aqui um excerto lindo. Um excerto do homem que o Hildon acha gostoso, eu também. Tem como, todo mundo. O Gola. Todo mundo. Hate. E aí ele fala, né? Penso na alegria que é estar vivo e me pergunto se chegarei a dar o salto interior até a raiz deste corpo e conhecer a mim mesmo como um dia foi. É legal, eu vou passando para vocês, que aqui no início você percebe que, apesar da confusão de ele não saber quem ele é, mas ele tá feliz por estar vivo. Interessante isso, né? Não, e é interessante, né, Pascoal, assim, a gente acompanhou, né, todo o primeiro livro, com a Princesa Irulan, né, tendo os seus excertos, falando sobre Muad'Dib, né, e nesse segundo livro a gente percebe que a gente acompanha várias vozes, né, não apenas Irulan contando a história de Muad'Dib, várias pessoas contando a história não apenas de Muad'Dib, mas como também de seu governo, né, de suas perspectivas, de suas visões. E apesar da gente ter tido, né, alguns outros excertos com visões meio que religiosas, sociais, é a primeira vez, assim, né, posso estar falando uma besteira grande, mas é a primeira vez que eu me recordo do excerto onde fala de alguém que não é Muad'Dib. Sim. Onde fala de visões, literalmente, né, de formas como ele está enxergando, o quanto ele está feliz por estar vivo. E o quanto esse personagem ele é importante, é cativante e é maravilhoso ter ele de volta, tanto como você falou no episódio passado, né? O Frank Herbert, ele se viu obrigado a trazer o Duncan de novo, né? De certa forma. Só que ele traz e evolui muito o Duncan, a ponto de, num excerto não tão longo, não é tão pequeno, mas não tão longo também, você querer abraçar. Porque, pô, quem é que não tem esse sentimento, né? A gente passa por tantas dificuldades, tantos problemas no dia a dia. Temos as nossas dores, mas no fundo, quando algo nos toca, algo, seja um amor, seja uma música que você ouviu, seja um abraço de uma pessoa, um sorrir, você para e pensa assim, porra, cara, tá vivo é bom pra caralho. E esse excerto é isso, bicho. É o Duncan pegando nossa mão e diz assim, cara, vamos, tá vivo é bom pra caralho. Perfeito. E o que eu acho interessante é que nesse excerto aqui, o Frank Herbert faz uma coisa que ele já vai começar a expandir para os outros livros, que é trazer o ponto de vista de outros personagens
que vai ter outros excertos lá pra frente, que vai dar outros pontos de vista, outras, né, e não é tudo mais centrado no Poe. Quem achou que o primeiro livro era totalmente, né, quem não gostava do Poe, por exemplo, se deu mal, de certa forma, lendo o primeiro livro. Mas você via que era para contar, desenvolver aquela história. Agora, quando vai chegando para os outros livros, aí deixa de ser sobre o Poe e passa a ser mais até sobre os outros. Isso vai ficando, vai adensando, né? E tem um outro ponto aqui que eu acho interessante, que é essa coisa da cultura oriental, de conhecer a si mesmo, dessa coisa do Oriente, né? Dele puxar essa coisa que a gente vê na literatura oriental, desde livros clássicos como Kama Sutra, que o pessoal pensa que é só desenho e sexo, não, tem espiritualidade também, essa coisa do Prana Bindu que ele fala, né, quando ele relaciona com os mentat, a meditação, isso também vem do hinduísmo e tal, essa coisa de conhecer a própria alma. E aí isso chega num ponto interessante também, que é, ele não é um mero clone, né, ele não é um mero clone, ele simplesmente, ele procura encontrar em si aquela coisa da alma que ele tinha quando era a espiritualidade, né? Através da espiritualidade encontrar a si mesmo, encontrar ele enquanto o Duncan Idaho, não enquanto hate, apenas o hate. Isso é muito interessante. Até mesmo pela relação entre ele e o Paul. Perfeito. E eu só queria acrescentar que quando ele fala assim, no final do excerto fala, com a palavra o Gola, o memorial de Alia, mais uma vez o Frank Herbert coloca um excerto muito no futuro, porque o memorial, ele é um monumento, né? Ele é um monumento para conservar a memória de alguém morta. Então, assim, é um memorial da Alia, que ela morta, e lá nesse memorial tem as palavras, essas palavras do hate que é o Duncan Idaho. Então também é legal, porque a gente vê que mesmo no futuro, um futuro muito longe, as pessoas ainda associam a Alia ao Duncan, né? Ao hate. Então é legal de perceber isso. O hate não está aqui por acaso, né? Não está aqui por acaso. Mas daí a gente começa com praticamente uma situação do Paul, praticamente como se estivesse ali na Cracolândia, né? Porque Paul está... tá Zé drogadinho, viu? Tá Zé drogadinho, imerso no do berrante da especiaria, tentando, através de um transe oracular, livrar-se do lamaçal presciente que o tarô de Duna, que atrapalha as visões. Então ele tá ali numa situação de extremo risco, né? E eu acho que é interessante também que a gente vê, não sei se é a primeira vez, vocês vão me lembrando aí, e mostrando que a melange, a droga melange, além de prolongar a vida, dar capacidades intelectuais e até mesmo físicas superiores para algumas pessoas, mas ela tem essa função de uma droga mesmo alucinógena, né? Do cara chegar no transe. E aí ele percebe lá nesse seu transe, ele vê uma lua caindo. O que é que vocês acham do Paul Zé Droguinha de início desse capítulo? Deixar o Daniel aí, que eu gosto de ouvir o Daniel falando. Eu acho que ele a questão é que, assim, eu até comecei com o Tal, que pode ser conhecido, não é o verdadeiro Tal. E o Tal é aquela coisa do seu caminho, do destino, né? Eu acho que a palavra mais próxima que a gente pode traduzir Tal, do Oriente, né, é destino. Então, se você conhece o seu destino, ele já deixa de ser, né? Então, se você sabe que, sei lá, você vai fazer uma escolha e vai sofrer um acidente se você pegar aquele caminho. Então, você evita aquele caminho, já deixa de ser o seu destino, certo? Já deixa de ser o seu tal. E o tal tem muito mais... É uma forma simplista, né, de traduzir, dizendo que é o destino, né? Mas, até mesmo porque, né, entra dentro desse conceito. O tal que pode ser conhecido não é o verdadeiro tal. Então, só que ele puxa muito mais para a espiritualidade. Então, a partir do momento que o Paul se joga na especiaria para tentar ter esse transe oracular e ver com clareza o futuro dele, ele começa a ver que essa clareza ela tá difusa, né? Essa coisa, ele vê claro, mas ele vê claro uma espécie de profecia, né? Essa coisa da lua, né? O negócio da lua caindo, da coisa, essa imagem que ele tem, né? E ele não sabe, ele simplesmente não sabe o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo ele continua seguindo esse caminho do Messias, né? Essa coisa do martírio, né? Que a gente não sabe como é que vai terminar até o final do Messias de Duna, mas é parte, né, desse processo, ele tá perdido na visão dele, né? E a gente tem que humanizar também um pouco o Paul,
porque que nem o Bronzo lá fala no começo, que aquela coisa da melange fez com que o Paul ficasse esse personagem, né? Essa pessoa dependente. Amarga, né? Agora e amarga, e se distanciar dos valores dos próprios Fremen, os valores dos Atreides, os valores, né? E aí combina com aquela coisa que o Frank Herbert dizia, né? Que o poder não te corrompe, mas ele te sitia, né? Ele te deixa preso, ele te vai colocando numa rede e você tem que corresponder ao que te esperam, né? Tanto é que eu vejo o Paul nessa sequência de eventos do Messias de Duna, não como também um ditador, um cara, né? Ele chegou num resultado que a humanidade estava caminhando para aquilo, e que poderia ser muito pior, né? Vamos lembrar disso também, né? Que em vários momentos ele prevê que poderia ser muito pior, que se não tivesse rolado o jihad dos Fremen e de tudo que aconteceu. Poderia ser uma coisa ali que seria guerra aberta entre todas as casas e simplesmente, sei lá, extinção, não sei. Mas, mas isso aí também, a gente só que ele tem que lidar também com isso, né? Como eu tô falando assim, ele tem que lidar com isso, como você falou. Às vezes também tem muito da inevitabilidade dos seus atos, né? Isso. Também, principalmente isso, a inevitabilidade. Principalmente isso. Mas isso também é até um caminho e um movimento do próprio Paul dele justificar muito dos atos dele, né? Porque não queira, na cabeça da gente, nós somos o herói de nossa narrativa. A gente nunca se vê como vilão, sabe? Pra alguém eu tenho certeza que eu sou um vilão. Na minha cabeça eu não consigo ver dessa forma. E Paul, ele meio que ele agindo assim, não, eu tive esses movimentos, eu fui colocado nessa situação, e realmente foi isso, é óbvio, né? Mas, sabe, ele não é um santo, né? E quando eu digo isso, e é muito bacana eu falar isso, porque uma das coisas que eu mais amo em Duna é que essas histórias são sobre humanos, né? Eu vejo muita gente criticando algumas ações, por exemplo, porque eu defendo muito Jéssica, por que eu defendo Jéssica. Por que eu defendo... Por que eu defendo o próprio Irulan? Porque esses são humanos. Não, Irulan não. Mas são humanos, demasiadamente humanos. Paul, apesar de abraçar essa narrativa da divindade, né, e ter muito desse conceito, sim, estabelecido, inclusive se drogando até para se reconectar com isso também, de certa forma, com essa presciência perdida, né? Eles são humanos, cara, eles são humanos acima de tudo. E esse excerto, ele fala sobre isso, sobre simplicidade da humanidade, por simplesmente estar vivo, sabe? E aí, Hildo, você falou uma coisa também muito interessante, essa questão do se drogar, e aí você também coloca a questão da decadência, né? Porque assim, se você perceber, quando o Paul tinha as visões anteriores, ele tinha visões muito claras. Ele tinha um sonho que ia encontrar a Shani, ele conseguia ver que a Alia ia nascer, que eles iam ser recebidos pelos Fremen, que o nome dele ia ser Muad'Dib, que mais na frente ele percebeu que a guilda, o imperador, estava no espaço aéreo de Arrax. Em todos esses momentos foram visões claras que aconteceram. Pela primeira vez a gente vê uma visão de Paul de forma simbólica. Ele não vê... O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Ele está vendo isso de forma simbólica. E também esse apelo dele para consumir um excesso de especiaria é muito interessante, que nesse livro que o Daniel citou, que o Brian Herbert reuniu, e eu até li para vocês aqui, né? Falei um pouco sobre como seria a história da Alia com o Edric. Tem lá um axioma Bene Gesserit que o Frank Herbert colocou, que é perfeito com relação a esse capítulo, que ele diz assim: concentrando-se em um sentido em detrimento dos demais, isso é um perigo. Evite isso. A visão oracular era um sentido, ela percebeu. Cegou-a para o que podia ser visto a olho nu. Então o Paul, praticamente ele fechou os olhos para o que estava acontecendo ao seu redor e só está enxergando ou querendo enxergar essa visão presciente oracular para poder ver o que ele pode fazer, né? Então é interessante também ver essa mudança do Paul, né? De um cara que tinha toda uma perspectiva de futuro, de ver as coisas de forma bem tranquilas, e agora o cara se droga para poder tentar de alguma forma mudar o que ele não quer que continue sendo essa visão, né?
E agora eu pergunto pra vocês uma coisa. Ou vontade de dar spoiler ou não? Porque, Não, não, sim. essa coisa vamos que isso que o Pascoal falou aí, daqui a pouco vai ficar muito Não, você se importante, coça né? todinho. Mas A como os gente nossos se ouvintes coça aqui, sabem, a né? gente tá lendo junto com eles, nós não sabemos de nada que tá acontecendo, né? Não sabemos nada que tá acontecendo. Mas Eu- cuidem isso que o Pascoal falou. Quem tá ouvindo, verdade. cuida isso, porque olha, vai ser muito, né? Muito Muito punk. importante. Muito punk, essa coisa da visão. Mas eu queria falar um pouco, porque aí eu passo pro Hildo, porque quando eu falo de ostentação, eu tenho que falar com o Hildo. Hildo, olha só, nessa história, né, do Paul lá, se recuperando ainda da dosagem, ele tá meio tonto, né? E aí, em determinado momento, ele girou com os pés, tocou a superfície fria do chão, espiou lá através das persianas onde ele estava. Cara, olha, Daniel e Hildo, olha como é que tá o reino, o império do Paul. É desse jeito, ó. O Enxergava, esbanjador de água, cara, né? não, olha só, enxergava diretamente o arco suave de uma passarela feita de ouro e platina, estabilizada com cristais, joias de fogo da longínqua Sedon decoravam a ponte que levava às galerias do centro velho na cidade, passando por cima de um lago e de uma fonte repletos de flores aquáticas. E os frames diziam o que, Hildo? O esbanjador de água, né? O esbanjador de água. Isso aqui me Cara, lembra muito também, é. só para passar, aquelas visão de João e Apocalipse, que lá tudo é ouro, esmeralda, né? Parece que o sonho aí do milenar do governo de 1000 anos do Paul também tá inconsciente aí para ele. Também tá inconsciente, né? E que ele não queira assim. Paul, ele, apesar de ter vivido momentos duros e difíceis, foram momentos curtos, vamos ser honestos. Né? Ele não passou uma vida em sofrimento e em fuga. Não, ele passou pouco tempo em sofrimento e fuga. E quando se viu, já estava regimentando todo um povo. E se tornando uma figura importantíssima para esse povo. Ele sai de um status onde ele é filho de um duque. Que esse duque foi cogitado, inclusive, né, para subir o medo, inclusive, do imperador, de ascender ao império, né? Uma pompa, uma circunstância muito absurda, né? E de repente ele se viu perdendo tudo, e quando ele perde tudo, ele reconquista mais do que ele tinha, né? E ao mesmo tempo, é Paul tentando mostrar e modificar o local onde ele tá. Diz assim, tá vendo? Olha, isso é um pouco de soberba também, né? Diz assim, gente, para mostrar o meu poderio, para mostrar o quanto eu sou Kwisatz Haderach, quando eu sou Muad'Dib, eu vou modificar isso aqui. Esse planeta que você não podia esbanjar água, eu vou esbanjar água. Eu vou mostrar que a gente pode modificar esse planeta. Por quê? Porque ele é o político que quer mostrar a obra, de certa forma. Sabe? Apesar dele estar cansado, a gente já conversou isso muitas vezes, ele está cansado, ele ainda é um rei, ele é um imperador, cheio de soberba dentro de si. Ele é humano, acima de tudo. Esses caminhos da humanidade de Paul, que é o que ainda liga e o que me deixa e que me mostra que Paul é um personagem muito interessante de acompanhar. E se ele fosse uma divindade, ia ser um saco, né? Um saco absurdo. São essas pequenas nuances, essas pequenas coisas. Ele pegou e modificou toda a Arrakis. Ele é o esbanjador de água. Por quê? Porque ele pode, porque ele é o imperador. E esse é o legado que ele tá deixando pra esse povo, sabe? Aqui tem um ponto que eu vou comentar aqui, só uma coisa que eu acho que é interessante, e aí eu destaco a capa do Mark Simonetti para esse livro. Que inclusive essa arte aqui vai ser importante para os próximos capítulos, né? Então, demais. As reuniões, né? É uma sacanagem essa capa, né? Você vê a sala do Paul, né? A sala do trono. Ostentação pura, cara. É ostentação. Eles criaram um império em que ele é reconhecido não como mais um imperador, mas como uma divindade, né? E então, onde você imaginar essa todos sala, os espaços, né? Essa sala fica em Arrakis, cara. Era o lugar que era tido como lugar, a gente só vai lá para recolher recursos. Hoje em dia ele é o centro do império, porque Paul quis assim. E é tão grande esse local onde o Paul mora, que ele com a Shani, eles se mudam vez ou outra de um quarto pro outro. É como se fosse um... Pois é. É um negócio enorme, ele vai se mudando. Quem nunca, né? Quem nunca? Eles descrevem como se fossem cidadelas, né?
É absurdo o tamanho. No próximo capítulo, né, quando eles forem pra... tem toda essa coisa de descrever a dimensão como o objeto de intimidação para o que vai acontecer pro personagem lá. Mas é muito interessante porque a gente percebe que a Arrakis toma uma dimensão, né, aquela coisa, eles começam a levar a ferro e fogo a ideia a Arrakis ser um lugar para provação do povo. Então, assim, é como se fosse um grande templo. Né? O planeta vira um grande templo. E aí, o que mantém o ecossistema, e aí... Um spoiler de leve, né? Vamos falar assim que o que mantém o ecossistema de Duna, são as dunas, que é o verme, que mantém a especiaria, que mantém tudo isso, fica em segundo plano. Né? E aí, isso vai ser interessante lá pra frente. E eu vou colocar outra coisa para vocês, ó. Ainda falando do Império, das obras, né? Ele fala que os edifícios assumiram uma aura de monstruosa barbárie imperial, né? Extravagâncias arquitetônicas, e ainda complementa. Um talento artístico soberbo se limitava com prodígios inexplicáveis de um mau gosto desolador. Desolador, cafona. É tipo o novo rico, né? Detestava sua cidade, ele diz aqui. Então é um negócio assim, das coisas mais lindas e mais bregas ao mesmo tempo, que acaba ficando um negócio sem sentido, né? Desfigurado, não tem uma forma, né? Então isso é uma coisa... E eu acho que isso também reflete, vê se vocês concordam comigo, um pouco do que é o Paul, né? Ele é um cara que já foi uma coisa linda, no sentido de ser... um rebelde, um líder revolucionário, e agora o que era de bonito nele está totalmente desfigurado, está totalmente associado à barbárie, à morte, à carnificina. Então tá ali refletido, né, com aquela burocracia. Pode falar, Daniel. Não, e o tribunal que julga ele, né, da consciência do coletivo, não é o mesmo tribunal que vai saber o que está acontecendo, porque o Paul sabe que se não fosse ele seguir esse caminho, teria morrido muito mais gente, teria sido muito pior, né, as casas teriam entrado em guerra, a especiaria pararia de fluir de um jeito ou de outro, tudo teria tomado um caminho que, né, só que não tomou, graças ao que ele fez, mas ao mesmo tempo ele, para fazer isso, precisou virar um monstro. Deixar de ser o Paul, né? Ele escolheu o caminho. Escolheu um caminho, se escravizou dele. Porque realmente, quando ele fala aqui, ele fala para dar fim ao jihad, para silenciar o vulcão de carnificina, ele teria que desacreditar a si mesmo, né? Então, a gente compara assim, o Hiro tem toda a razão. As escolhas foram do Paul. Mas a partir do momento que ele faz as escolhas, ele vai eliminando outras. E aí ele vai entrando numa estradinha que ele não consegue mais sair. E nessa estradinha a gente pode comparar como uma procissão ou um fortal lá em... Fortal não, como é que se chama? Micareta lá no Salvador. E você entra ali no meio daquela multidão, a multidão vai indo adiante, tu não consegue mais sair, porque ali está aquela convulsão social, tá te levando para um local que tu entrou ali pensando que poderia sair a qualquer momento e não consegue, né? Então essa é uma das situações. E eu não sei se vocês notaram, de forma repetida ele fala a lua, a lua, a lua. Me lembra muito o capítulo de Duna, em que o Duque Leto, quando o Paul sofre um atentado lá em Arrakis, em que o Duque Leto fica falando: tentaram matar o meu filho. O capítulo todo é um diálogo, e sempre no finalzinho do diálogo ele diz: tentaram matar o meu filho. E aqui toda hora a lua. A Joelma, né? A lua me traiu, pô. Pronto, é mais uma situação. A gente tá aqui resgatando cantores, né? Que leram Lua, tá? E a gente já trouxe aqui com K, já trouxemos aqui Rita Lee. E, obviamente, a gente tem que trazer a banda Calypso. Agora é Calypso. Que é importante, porque vamos aqui ler a letra, porque tem tudo a ver com a lua, né? Então ele fala assim: parece até conto de fadas, mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes
que iluminasse essa hora para esse amor eternizar. Mas num passe de mágica você desapareceu. Um eclipse maldito, o encanto se perdeu e o meu coração partido foi sofrendo e foi sofrido. Um eclipse maldito, o encanto se perdeu e o meu coração partido foi sofrendo e foi sofrendo, tentando te encontrar na madrugada, fria madrugada. Gente, é que Paul e Shane tentando manter o amor deles unidos. E aí, eu não sei se foi o Chimbinha, eu não sei se foi o Chimbinha ou se foi a Joel, né? Não sei se foi a que leu o Messias de Duna, mas depois dessa leitura eles fizeram essa música, mas aqui, cara, e aí a lua... Gente, vocês que fazem montagem aí de internet, por favor, façam uma montagem da Joelma lendo o Messias de Duna, por favor. No fundo, uma lua. Mas aí a gente volta para a seriedade desse programa. Sim, né, sempre. nós somos pessoas sérias. Oh, Às vezes. E aí, cara, essa lua, ela ganha vários significados aqui no capítulo. E aí eu vou falando aqui 5 significados e vocês vão falar o que vocês acharam mais interessante. O Paul primeiro começa falando essa lua caindo, desaparecendo, como se fosse uma civilização humana, como a civilização humana estivesse desaparecendo. Depois ele novamente vai nas conversas dele, né, de Zé Droguinha, ele vai dizendo que é a civilização atual, né, o império dele atual. Depois ele fica pensando, será que são os Fremen, que são chamados filhos da Lua? Né? Será que vai acontecer alguma coisa com os Fremen? E aí ele pensa, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Que é o Paul Muad'Dib, como vocês sabem, né? Ele é o símbolo da Lua. O símbolo dele lá no Império é a Lua da mão, né? Tá lá o símbolo dele. Ele tem o do Muad'Dib, mas tem o da... Sombra do Rato na Segunda Lua, lembra? Isso, né? Isso, exatamente. Fica até destacado no filme de 84. Isso. E tem uma outra definição para a Lua que eu quero deixar pra gente deixar mais pro finalzinho, mas vamos falar sobre essas 4. A civilização humana, a atual império, os Fremen e o Muad'Dib. Quem vocês acham que é essa Lua caindo? Cara, eu na verdade, assim, sem dar spoiler, né? Porque a gente tá lendo os capítulos junto com a galera. Mas eu consigo entender um misto, né? Um misto de sentimentos das próprias fragilidades de Paul, né? Porque nesse momento a gente sabe o quanto o Paul se sente fragilizado, cego, né? E agora drogado, né? De certa forma entregue a especiaria para que ele consiga... Desespero. Tem um desespero. Então, sinto essa mescla de tudo, né? Paul tentando encontrar, de alguma forma, respostas, e ele só consegue mais perguntas, né? Ele se desespera tanto nessa situação por respostas e só pergunta, e só encontra perguntas. Então, eu sinto que essa mescla de tudo, essa mescla das dúvidas de Paul, das suas fragilidades, das suas incertezas, né? Dele mesmo, do medo dele, do medo de perder a irmã, do medo de perder o seu povo, o povo tão aguerrido, e o medo de perder o seu amor, né, também. Você, Daniel, o que é que você acha dessas? Eu vejo que a junção disso que você falou, de todas essas possibilidades, apavora o Paul. Uhum. Porque eu acho que, se você pensar que a Lua pode ser os Fremen, e o tempo dos Fremen passou, talvez, tá para passar, né? É porque ele quer concretizar isso numa visão bem específica. Ele sabe que estão conspirando contra ele sabe que as coisas vão acontecer. Daniel, ele quer sair desse fluxo, né? E muito desse tempo passou, a culpa também é de Paul. E é apresentado nesse capítulo o quanto ele corrompeu esse povo. Esse povo não é mais aquele povo, né? Hoje em dia a gente tem guerreiros que hoje em dia são fundamentalistas religiosos, sabe? Por culpa de Paul também, né? E ele carrega essa culpa, né? Eles foram de um povo muito fiel para um povo
que virou uma nova tropa dele, né? Que era o início, né? O próprio plano do pai dele era convencer os Fremen a virar uns aliados que ele precisaria para enfrentar a ameaça que estava por vir. Só que ele não tinha controle sobre aquilo. E agora o Paul tá se vendo nessa posição. Qual vai ser a ameaça? Da onde vai vir o golpe? O que vão fazer comigo? Né? E ele não tem mais essa visão. Essa visão tá embaçada. Tanto que a gente falou da importância da visão. E depois isso vai refletir, né, mais pra frente no livro. Mas assim, é muito interessante que todas elas, de certa forma, estão se afunilando no fluxo da história. Que é aquilo que o Pascoal falou antes, né? Você tem que pensar, né, o fluxo de pessoas ali, aquela coisa da micarana, da coisa toda, da micareta, né? De ter, né? Você tem que pensar talvez a história como um fluxo. A gente não pode isolar a pessoa, né? A pessoa às vezes está lá no comando, tem muito poder, mas às vezes a gente nem sabe se as escolhas que ela fez, né? E isso é uma coisa muito importante para quem vai estudar política, por exemplo, pensar que eu posso então estudar a ciência política, vou me tornar um grande político, vou tomar só as decisões certas. Às vezes as decisões que você tem que tomar te levam para um caminho, né? E o Paul é onde culminou esse caminho. Acho que uma metáfora, um ponto interessante, uma indicação aqui já que eu faço, é que vocês, o público que está ouvindo a gente, se puder, assistam o filme do Lawrence da Arábia. Porque é um grande personagem histórico que passou por tudo isso, mais ou menos, da coisa do começo do Jihad do Paul. Tem muito do Lawrence da Arábia no Paul, a composição do Paul. Sim. Né? O Lawrence da Arábia é uma história, assim, são 3 horas de filme, tem que ter muita paciência, assiste com bastante tempo, divide em 3 partes. Eu vi aqui com minha esposa, eu fiz ela ver em 3 dias, ela adorou o filme, mas ela não conseguia ver mais do que 1 hora. Então assiste assim, pouco tempo. Mas percebam o tanto de analogia que tem com o Paul. E o Lawrence, no final, tudo que ele consegue é só resolver um problema dos caras, daqueles povos, das tribos árabes. Pra quem não sabe, é um personagem histórico que ajudou a usar, era um inglês que foi lá, se aliou às tribos árabes, que na época não existia Irã, Iraque, não existia nada disso como a gente conhece hoje. Ele juntou essas tribos, junto com os líderes das tribos, e falou, olha, a gente pode vencer os turcos. Os turcos na época comandavam tudo lá, e na época da Primeira Guerra, e eles simplesmente acabavam com os árabes, e ninguém queria ajudar os caras. E ele falou, esse povo tem capacidade de lutar. E sem armas, sem recursos, com pouca coisa, eles conseguiram vencer os turcos, expulsaram eles de lá, tudo para depois, no final das contas, ele ver que lutou, para que o povo árabe tivesse independência, criasse um Estado-nação forte, né? O Pascoal manja de história, pode me corrigir se estiver errado, né? Não, é isso mesmo. É a história do nosso mundo, né? E aí, a partir da frustração do Lawrence de não conseguir criar um Estado-nação árabe, ele tem que tomar as escolhas que ele toma e ele se afasta. E Daniel, só para acrescentar, né? O Frank Herbert assistiu, foi muito influenciado. Ele fala que muito do que ele fez também em Duna é influenciado por esse filme, e também tem um livro, tá? Que é os diários. O livro, 7 Pilares da Sabedoria. 7 Pilares da Sabedoria, que também... Já então, paciência para ler, hein? Mas eu recomendo também. Porque quem gosta do universo de Duna, você vai se aprofundando nessas coisas que o próprio Frank Herbert também se inspirou, e você vai aprofundando. E aí, você falou em analogia, simbologia. Eu quero só, antes de a gente passar para a parte final do capítulo, que é quando o Hate chega para conversar com Paul, mas o que o Herbert ele coloca nos seus capítulos e no livro, nada está ali de graça, né? A gente vê a Lua, ele fala constantemente da Lua, e quando a gente vai lá atrás do dicionário de símbolos, né, a Lua simboliza os ritmos biológicos, as fases da vida, ela passa regularmente por um ciclo, né? E a Lua está submetida à lei universal do devir, que é do nascimento e da morte, sendo a representação da passagem da vida para a morte e vice-versa, né? E é o que a gente vê isso nessa questão de perder alguma coisa. E também aqui a gente vê um determinado momento em que o Paul ele pega uma concha da Terra. É muito interessante que em Messias de Duna, o Frank Herbert fez muitas referências à Terra, ao nosso mundo aqui, né? E uma delas é quando o Paul pega a concha, né? Assim, para que ele pega essa concha, né? E a concha, também no dicionário de símbolos, fala que ao mesmo tempo que simboliza prosperidade, mas também simboliza a ideia de morte, mas no sentido de renovação das gerações devido à morte das gerações anteriores.
anteriores. Então é interessante, né, essa questão da morte como renovação. E meio que a gente vê o Paul não meio que lutando para mudar o seu destino, que ele tá vendo um destino aí que não tá gostando muito, né? Isso é bem importante a gente salientar. Mas vamos passar para a fase final desse episódio, desse capítulo, que nessa deprê, né? Eu acho que depois que ele terminar essa fase dele, que ele tá ainda meio tonto pela droga, quem chega de mansinho, Hildon, É ele. se tu tivesse assim, meio drogadinho, bêbado, Abraçava. e o Momô chega. Abraçava aqueles olhos metálicos. Vem em mim, Momô. E aí o Momô chega, né? E vê lá a situação do Paul, né? E aí o Paul tá naquela deprê, né? O Paul tá tão sem saco que ele cita lá uma canção do Jihad, né? Que um Fedaykin faz para sua esposa, que as suas ancas são dunas que o vento arredondou, seus olhos brilham feito o calor do verão. Aquele negócio bem que a gente faz quando tem 15 anos. Né? Mais ou menos isso. E aí o Paul fala: a canção deixou enjoado, uma cantiga para criaturas estúpidas, absortas e sentimentalismo. Pense no cabra chato nesse exato momento, né? E aí chega o Duncan e ele vai dizer: Duncan, me ajuda aí, Duncan, eu sonhei com a lua sumindo. Vai lá, Mentat, vai lá, Zenzuni, me ajuda aí, fala o que tu acha, né? E é interessante essa forma de conversa, porque o Duncan, o Hate, ele é muito sincero, né? E ele fala assim pro Paul, e aí vocês complementam, ele fala assim: senhor embriagou-se no excesso de tempo, né? Tipo assim, tu tá doidão, cara. Tá pensando demais nessa situação. E ele fala assim: Milord foge da morte, digladia-se com o instante seguinte, recusa-se a viver aqui e agora. Augúrios, né? Presságios ruins. Que muleta para o imperador. Ele dá uma lição aqui pro povo. Sim, né? Sim. E é interessante porque era algo que ele já tinha até conversado mesmo com a própria Alia, né? O quanto ele tá dizendo assim: eu não preciso fazer nada contra o imperador. Ele tá no caminho certo. Ele tá se esculhambando sozinho, né? E agora ele deixa bem claro, diz assim: cara, olha o que tu tá fazendo contigo, né? E ao mesmo tempo que Paul vem com essa pseudo-poesia, ele vai e arregaça também. Não é assim não, bicho. É assim. E é muito interessante que eu acho que a forma que o Gola vai destruir Paul é justamente dando na cara dele, mostrando tudo de merda que o Paul tá fazendo, sabe? Cara, é exatamente... Ele simplesmente... isso. Ele joga real, né? Ele vai jogando... Mas assim, eu tenho que lembrar cara, que... eu nunca tive um trabalho tão fácil na minha vida. É verdade. Tem que lembrar que como ele é uma armadilha dos Tleilax, o Paul tem que ter uma chance de escapar. Então, assim, em alguns momentos, a gente sente que, na verdade, pra mim, assim, eu sinto que quem tá falando é o Duncan. Tanto é que em vários momentos o próprio Paul fala: não, mas eu reconheci ali o Duncan. Ele até sussurra, né? Seria, E aí ele fica, não, mas ele é um Gola, não é o Duncan. Mas aí em vários momentos tem isso, o Duncan ou é o Gola? Então a gente fica, né? É aquela coisa que ele tá falando, você tá seguindo um caminho da obsessão pela visão, pela presciência do oráculo, que vai te levar à ruína. Né? E deixando de ver o que tá ali, né? O que tá tão próximo, que tá tão perto. E é interessante, né, Daniel, porque a gente aborda, mais uma vez o Excerto é fantástico com isso, que você tem um personagem que ele tá maravilhado por estar vivo, que a permissão de poder ver tudo, ver as maravilhas do mundo, e você tem um cara que tá completamente sem vontade de nada, cego, porque ele não tem a presciência, sendo que as coisas estão muito, muito claras, né? Ele não precisava nem da presciência. Isso até fortalece muito o que a gente fala sempre em alguns episódios, o quanto o Paul ele é um personagem burro em alguns aspectos, o quanto ele é tolo, né? E esse lugar que ele tá é um lugar tão confortável que deixa ele cada vez mais burro.
cada vez mais Uhum. cego. E ele não tá cego por não ter a presciência, não. Ele tá cego porque ele não enxerga as coisas que estão ali na cara, né? Se esfregando nele. Ele se prendeu nessa visão e ele não consegue enxergar o que está ao Não. redor, né? E é Isso. interessante que ele tá tão chato que ele mesmo ele não se aguenta. Ele fala, eu mesmo não teria paciência comigo. Eu já tinha mandado matar uma pessoa dessa. E aí ele fala assim, né? O Duncan lá, o Reid, tentando falar algumas coisas para ele, ele fala: sou atormentado por uma visão e você aí vomitando absurdos? O que sabe sobre a presciência? Aquele cara bem. Parece o Hamlet mesmo, aquele negócio chato pra caralho. É isso mesmo. É isso mesmo. O Hamlet vai ficando cada vez mais obcecado por descobrir, né? Descobrir o que tem ali. E aí só talvez seja pior pra ele saber, né? E leva à ruína também. Sempre que a gente tenta saber demais sobre o próprio futuro ou achar que consegue controlar as coisas, a gente sai do controle, né? Uhum. Então, Ah, acho Daniel, que pronto. isso aí é muito, né? Você falou isso aí, é exatamente o que o Reid fala pro Paul. Olha só que legal, você foi perfeito na colocação. Ele diz assim: já vi o oráculo agir, já vi aqueles que procuram sinais e presságios de seus destinos pessoais. Eles temem aquele que busca. Os homens sempre temem as coisas que se movem por conta própria. O Paul tá caindo no mesmo erro que todas as escolas caíram, que era o controle. A Bene Gesserit controlava a questão genética, a Guilda controlava a viagem espacial, o Imperador controlava todo o Império. E ele aqui tá querendo controlar as visões. Tudo. Ele não consegue. Tudo. Ele não vai conseguir. Não vai, ele faz parte, ele é um grão ali na questão cósmica, né? E ele não aceita isso, né? Essa é uma grande questão. E aí eu jogo para vocês, que a gente pode falar agora, de forma mais direta, porque tem aqui no livro, de tanto ele pensar se era a civilização, se era a humanidade, se era os frames, se era ele. E aí ele fala o seguinte, né? Ele diz assim: apesar de todo o seu ser gritar, porque ele não queria falar, ele diz: apesar de todo o seu ser gritar, nenhum som lhe escapou. Tinha medo de falar, temia que sua voz o traísse. O ar daquele futuro apavorante estava saturado com a ausência de Shani. Cara, eu tô arrepiado aqui, pelo amor de Deus. Não. Herbert, pelo amor de Deus, não faz isso. É por isso que que eu tava até falando, Pascoal, sobre os temores de Paul, quando você falou, não, vou deixar aqui um lance no final. Mas o quanto Paul teme, né? Teme por seu povo, por si e pelo seu grande amor, né? O único amor, Rio. É a única coisa que ele tem, que ele ama na vida é ela. Não tem nada mais. Ainda mais agora, nesse momento, né? Até a gente brinca, a gente tava falando nos episódios anteriores o quanto é o único lugar de conforto pra Paul, né? É estar com ela. É quando o Paul, ele se permite ser Paul, ele se permite ser frágil. Porque deve ser também muito difícil o tempo inteiro, né? Essa força o tempo inteiro. E você não aguenta. E Paul tá no seu limite, né? E eu brinco muito com... que eu vejo nesse momento de Paul um desespero que eu me incomodo demais no episódio 3, né? De Star Wars, A Vingança do Sith. Que o Anakin, ele tá tão desesperado com as suas visões da morte de Padmé, que ele esquece de viver e de amar Padmé. Ele fica o tempo inteiro querendo proteger ela, sendo que ele esquece que o mal tá vindo dele mesmo, né? Então tem muito essa relação, né, cara? Esse ponto que você falou é interessante porque você pôs aí uma questão muito relevante nesse momento, assim, que é a questão do fato de que ele não saber lidar com o próprio poder. E aí com o próprio, justamente a culpa vem do poder. E ele não sabe, ele tá tão dependente da presciência dele, da capacidade dele, que ele não percebe que o caminho dele é a Shani. Isso. E tanto é que ele, na hora do vamos ver ali, no frigir dos ovos, ele lembra da Shani. E isso vai desembocar lá na frente. O legado dele que vai ser importante. Eu já não vou dar mais spoiler, mas é o legado dele. O legado dele tá em quem ele, né? Então ele ser humano e cuidar daquilo que realmente importa. Não importa o que vai acontecer com ele, não importa o que vai acontecer com o Império, é um fluxo. Isso. E ele tá naquela obsessão de conhecer aquilo que eu falei lá no começo, né? O Tal que pode ser conhecido não é o verdadeiro Tal.
Ele quer conhecer o destino dele, ele quer conhecer o que... E não vai resolver. não E vai aí, lá na frente, a gente vai ver uma coisa lá a ver com visão, né? Que o próprio Pascoal falou ali, que vai ser muito importante, que daí, quem sabe, traga ele pra isso. Sim. Mas, assim, só um ponto muito interessante, já que você também falou disso, eu vou citar Jesus, mas poderia ser Buda, poderia ser qualquer figura messiânica. Uhum. Ele está se aproximando do momento da visão, né, da reunião com os apóstolos, daquela coisa toda. Mas não é o caminho de um Messias tradicional, é o caminho de um Messias fabricado. Então, assim, aqui a gente começa a sentir cada vez mais por que o Herbert usou esse título de Messias, deu esse peso de Messias pro Paul. Porque você começa a perceber que a trajetória dele é vista como de um Messias, mas ele é apresentado pra gente com essa figura humana que vocês sempre falam, né? Que é o cara Isso. que vai sofrer. E aí a gente começa a imaginar, sei lá, histórias como aquele filme do Scorsese, A Última Tentação de Cristo, histórias que Fantástico. humanizam esses personagens, Sim. né? Essas Fantástico. figuras, né? Vamos lá dizer, históricas, religiosas, como o credo de cada um diga, né? Mas Buda passou por isso, todos eles passam por essa parte do martírio. Então, como é o martírio de um Messias que foi inventado, né? Ele é um Messias inventado pelas Bene Gesserit, pela sociedade toda, né? Eu adorei o termo que tu trouxe, o fabricado, né? E ele é esse Messias fabricado, né? E aí, assim, será que se ele não abraçar as coisas que estão acontecendo, ele não entender aquilo, não vai ajudar, inclusive, o caminho que ele mesmo trilhou, que ele mesmo procurou, se ele acreditasse também, né? Eu acho que assim, o problema da presciência é que, imagina cada um de nós aqui, se tivesse essa condição, né, de saber tudo que vai acontecer com a gente ficaria tão dependente disso que a gente não faria escolhas mais pra viver. Ah, a gente não. simplesmente Cara, iria na presciência. Não, e tu eu falando não vou aí, comer tal coisa amanhã, eu não vou pagar tal conta, ou eu vou usar meu dinheiro aqui, porque você já sabe tudo. Eu Você vou não tá citar vivendo, só, né? eu vou citar só um dos filmes muito sensacionais do Villeneuve, que é A Chegada, né? Arrival. Quem não assistiu, por favor, eu vou dar um spoiler muito grande. Então, se você não assistiu A Chegada do Villeneuve, pula essa parte, que eu vou fazer uma breve comparação com o Paul, né? Porque lá na Chegada, a gente tem um determinado personagem em que ele sabe que um ente querido seu vai morrer, né? Sabe qual é o dia, bem direitinho, e o que é que ele escolhe? Ele escolhe fazer com que cada dia seja único, Isso. especial. Ele escolhe viver. Ele escolhe viver com aquela pessoa, ele não mata a pessoa antes, né? Ela vai morrer tal hora, tal momento, mas eu vou crescer aqui, eu vou viver cada dia com ela. Eu já sei, mas eu vou viver, não vou escolher a morte em primeiro lugar. E o Paul, ele não consegue fazer isso com relação à vida dele ainda, porque ele tudo que ele vê na vida dele é jihad, é morte, é destruição. Ele não sabe o que fazer. Mas, Pascoal, isso é um conceito que a gente não trabalha dentro da gente, né? Nós estamos vivendo nossas vidas e sempre, amanhã eu faço, amanhã dá certo, o amanhã vai vir. Mas nós somos finitos, né? E Paul, ele fica nessa situação de isso meio que confunde também no caminho, né? Ele foi falado por tanto tempo de Messias, divindade e tal, que ao mesmo tempo ele fica... Só um minutinho, gente. Que ao mesmo tempo ele fica... eu sou divindade, então eu posso deixar esses sentimentos de lado. E isso é um conselho e é algo que eu falo para quem teve também perdas. Pascoal teve também uma perda recente, eu tive perda alguns tempos atrás, de que não volta, gente. A vida não tem volta. A vida não tem review. Eu não vou conseguir parar a inevitabilidade do fim, da morte. Dos né? fatos. Não é um jogo com três vidas, né? E detalhe, não é um jogo mesmo. Ninguém, no final das contas, ninguém sai vivo daqui, ninguém vai ganhar. Mas a gente tem que ter esse entendimento da finitude para que a gente possa viver, para que a gente possa viver com essas pessoas. E Paul não tem esse entendimento de nada, sabe? E eu espero que vocês que estejam ouvindo tenham, que é importante, gente. Perfeito. Uma coisa que eu acho que é interessante é justamente o fato de que o Paul é uma pessoa... Vamos pensar lá assim, ele é um ser humano, mas extraordinário, mas ainda é um ser humano. E como é que é lidar com a divindade? Se a gente pensar a divindade do oráculo, da presciência e tudo,
a gente atribui isso a coisas divinas. Então, as pessoas de lá de fora, os Fremen, o povo, veem Paul um Messias. E, na verdade, ele é um cara, um ser humano que tem ali uma esposa apaixonada, ele tem, né, um pai que não é mais tão pai, porque também se desviou, que é o Stilgar, né, um novo pai, né, uma nova figura paterna. Você tem agora o Duncan, que é outro mentor, então, assim, o Hate, né, então é uma pessoa, um ser humano. Ele tem, né, desejos, medos, fraquezas e tudo, e tem que lidar ao mesmo tempo com a divindade. Do nada. Imagina que cada um de nós temos que lidar, né? É o menino Paul. Eu passo um paninho pro Paul. Lá eu vem, passo. menino É. Paul. Passo um paninho pro Menino Paul. É. Olha só. Menino Paul. Vamos agora. Capítulo excelente, muita conversa. Muito bom. Mas vamos para as nossas considerações finais. Isso. Vamos. Grande Daniel, grande Hildon. Mais um capítulo sensacional e vocês Baita capítulo, viu? arrasaram, como sempre. Né? Hoje tivemos de tudo, de Calypso a tal, né? A questão filosofia oriental. Assim, o DunaCast é isso. A gente tenta trazer um conhecimento mais aprofundado da obra do Frank Herbert, mas com brincadeira, com diversão, porque tudo tem que ser assim, né? A gente precisa fazer esse equilíbrio. Mas eu gostaria de conversar com vocês agora nas considerações finais. Vou começar aqui com Hildon L'Oreal Oliver, né? O cara dos cabelos lindos do Hildon. Minha esposa tem ciúmes do Olha cabelo aí, do Hildon. L'Oreal me patrocina. L'Oreal, patrocina. Cara, Hildon. na academia é engraçado, porque, tipo, às vezes eu malho, tiro assim, o pessoal vê um monte de mim, o que é que tu usa? Eu disse assim, gente, shampoo, qual? Qualquer um. Foda-se. Grande Hildon, eu queria que você dissesse as suas considerações finais desse capítulo e também, caso alguém, né, esteja querendo fazer um podcast, querendo orientações, um editor, um cara que dê identidade, alma para um programa aí, um podcast, o que é que se faz? Rapaz, você que ouve aqui o DunaCast já entendeu aqui como é a nossa identidade e eu posso trazer essa identidade, uma identidade completamente nova, uma que funcione para você no seu projeto, seja ele qual for, literatura, empresarial, o que for, gente. É só falar comigo no nosso perfil no Instagram, Radiola Mecânica, ou no radiolamecânica@gmail.com, ou pode falar também direto aqui comigo no Instagram também, Hildon Oliver Art, se quiser também uma ilustraçãozinha, fala com a gente que a gente desenrola tudo para vocês. A gente vai encontrar a tua voz do podcast, a tua identidade. Você grava e eu deixo o resto com a Radiola Mecânica. E, Pascoal, capítulo gostosíssimo, um capítulo que ele começa com isso, com o tesão e o sabor de como é bom estar vivo. Sabe aquele meme que eu até acho que o cara abre assim, pô, cara, que foda tá vivo, sabe? Sim. E termina justamente com esse link, diz assim, gente, aproveitem cada minuto, né, da sua existência, da existência das pessoas que estão com você, porque infelizmente, né, ainda não descobrimos a fórmula da imortalidade, nós somos finitos. Ou felizmente, né? Ou felizmente também, acho que... Eu não sei, eu falo infelizmente porque eu acho que eu gostaria de ser imortal. Mas... Não quer ser aquele episódio do Sandman? Quer ser o Highlander. Não quer ser aquele episódio do Sandman que o cara, que a morte disse, não, viva aí eternamente. Facilmente eu seria esse cara. Facilmente. Tipo, na merda, fudido, muito... assim, você se arrepende. Não, cara, viver é massa, sabe? E os elos e os links que a gente faz durante o nosso processo chamado vida, nosso caminhar, são incríveis e a gente precisa aproveitar. Às vezes a gente se boicota muito e deixa de viver várias coisas, e Paul tá deixando de viver várias coisas. Cara, eu acho isso fantástico, né? Que Frank Herbert, ele tá contando um sci-fi, o maior de todos os sci-fis pra mim, e ao mesmo tempo ele dá recados. Que era um cara que viveu realmente, que amou, que errou pra caralho. Então, e nisso eu trago, você falou Sandman, eu trago o Neil Gaiman pro nosso papo, que é um negócio, é um discurso que ele fez pros alunos, acho que em Stanford, se eu não me engano,
que é o faça boa arte, viva a tua arte, seja ela qual for. Então, aproveite as pessoas que estão na sua vida, aproveite você, aproveite as tuas escolhas. Você vai errar nesse processo, não tem problema. Não seja um Paul que fica o tempo inteiro se escondendo, procurando essa vidência, sabe? Não, cara, vive. A vida tá aí, tá passando nos teus olhos e tá procurando enxergar mais do que tu deveria e deixando de viver, né? Show de bola, Hildo. E agora eu peço também as considerações finais. E mais uma vez aqui, tanto eu como o Hildo agradecemos a participação. Demais, obrigado. Ele aceitou o convite em cima da hora, mas está aqui colaborando de forma excepcional. O Daniel é um cara que vai ser chamado várias vezes. Não se preocupe, Daniel, que você vai ser explorado agora aqui por todos nós aqui, porque realmente o bate-papo é muito bom. Jornalista, podcaster. Fica à vontade para dizer as tuas partes mais importantes que você achou desse capítulo. E se você também quiser divulgar suas redes sociais ou algo, fique à vontade. Eu das redes sociais eu sou meio assim, meio avesso ultimamente. Opa, cachorrada aqui latindo, hein? Vou dar uma pausada aqui. Como é o nome aí do cachorro? Da vez lá, a Nausicaa agora que latiu. Olha aí, Caramba, bicho. Não vou tirar da edição Náusica, né? não, porque hoje eu tô muito feliz que chegou o volume 1 de Náusica, finalmente. Então... Olha aí. Vai lá, Daniel. E baita leitura e tem muito paralelo com coisas que aparecem em Duna, viu? Demais, porque é ecossistema. Pascoal conhece, Pascoal? Conheço porque quem foi que escreveu, é o nome dele? O Miyazaki. Ele falou que tem Sim. inspiração em Duna, ele falou. Sim. E detalhe, bicho, tinha uma relação muito forte com o Janjiro, o Moebius, né? Moebius tá ali juntinho ali dele, tanto na arte como na amizade que os dois tinham. O Moebius é que tinha uma filha chamada Náusica, né? Nausicaa, isso. Pois é. Pode... Não, mas assim, sobre as minhas redes sociais, eu sou meio avesso porque eu fechei as minhas redes justamente por questão da questão do trabalho, essa coisa toda, assim, eu divulgava muita coisa antes no meu perfil pessoal, então dei um tempo com isso. Mas eu tinha um blog de ficção científica que a Aleph me forçou a fazer, assim, os meus queridos amigos de lá tiraram onda, em especial a Lucy lá, o pessoal que falava, não, você tem que escrever, colocar lá, e eu tinha bastante paciência pra escrever uma época ali, tava com bastante tempo, eu pensei, vou entrar nessa, né? Mas daí eu dei um tempo, mas eu tô pensando assim, se eu não volto a colocar mais lá, cara, escrever um pouquinho, porque... Precisamos disso. Eu fazia o Sentinela Positrônica, então é só lembrar do Sentinela do Arthur Clarke e do Positrônico do Asimov e procurar por aí. Mas eu também faço umas resenhas de cinema pro Assunto é Cinema, que é um programa que a gente tem na rádio aqui e vira podcast depois no Spotify, então é só procurar por Assunto é Cinema também nos podcasts. Que massa, bicho. Quem apresenta é o meu colega Cleiton Salles, né? Que ele tem voz de radialista, assim como o Hildo, né? Aí eu deixo ele que faz a leitura da minha resenha lá, mas eu, de certa forma, também tenho esse programa ali, junto com o Cleiton, né? É do Cleiton, né? O Cleiton faz algum bom tempo, faz acho que uns 10 anos já. Qual é o nome do programa? Como é o nome do programa? Cinema. O Assunto é Cinema. E aí a gente discute assim, eu falo de tudo um pouco, de série, de filme, de coisas assim. Bacana. Mas é onde eu tô nas redes. Mas é aquilo que eu falei, né? No programa anterior, eu fico mais nos bastidores, agitando, apresentando um, apresentando o outro, falando uma coisa, né? A gente até antes aqui do programa já tava falando em possibilidades, né? Vai que rola um financiamento coletivo, trazer o Brian Herbert, né? Olha aí, por favor. O fanfic do Hildo, né? Gosto. Quero ler a fanfic do Brian Herbert. É curioso, é interessante. Eu acho assim que é interessante porque o Brian tem aquela coisa do cara que junta o espólio né, da obra do pai e o Kevin J. Anderson que faz o texto. Eu acho que legal, é uma dupla que funciona devido às proporções, mas é interessante. O pessoal exagera. O Hildo exagera. Sobre o capítulo, eu tô com o Hildo, essa coisa da vida, né? Porque tem aqueles dois extremos, né? Você tem enquanto o Paul tá obcecado na presciência e naquela coisa que eu falei do tal, você tem o começo ali, né? Justamente do Hate, falando que um dia ele espera encontrar a sua essência, porque ele tá feliz de estar ali de volta, porque ele sabe que um dia ele foi o Duncan e que
quer voltar, né, a se sentir o Duncan, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Busca a si mesmo, busca, né, a sua... E para de depender de elementos que, né, tipo, o Paul recebeu a presciência, recebeu essas coisas. Ele nasceu com o talento, mas aí depois que ele ganhou e controlou esse talento, ele achou que poderia ter controle até o fim. E talvez não seja bem isso. E talvez até a presciência funcione melhor lá pra frente, no momento em que ele, né, parar, né, dessa obsessão. E aí vem o que o Pascoal leu aquele trecho ali, e não vou dar mais spoiler. Mas fiquem atentos que o Paul vai ter uma virada muito mais interessante, que vai tornar ele um personagem muito mais interessante nesse livro, e vai mostrar vamos dizer assim, o martírio de um Messias fabricado, né? E que vai Perfeito. desembocar numa história muito boa, né? Que eu acho que Perfeito. é um dos melhores livros da série. Perfeito. E eu vou, minhas considerações finais, primeiro eu vou falar que apoiem e sigam as redes sociais do DunaCast, né? Com certeza. Assim, tá no Twitter, tá no Instagram, a gente também tem as redes sociais, claro, do Duna Hacks Brasil, que é onde tudo começou. DunaCast é o podcast do Duna Hacks Brasil, então é o único local do Brasil específico para falar do universo de Duna, onde a gente faz leituras coletivas, a gente tem esse podcast. Futuramente vem novidades, né, Rildo? Com certeza. Novidades, aguarde, a gente já está esquematizando. Boa. Mas a minha consideração final, cara, isso aqui que eu vou ler, eu quero que coloque no meu túmulo, cara, quando eu morrer. É sério, isso aqui é lindo. E eu vou ler para vocês que essa vai ser a minha consideração final. No finalzinho, o último parágrafo, ele fala: a carne se rende, a eternidade toma aquilo que já foi seu. Nossos corpos agitaram brevemente as águas, dançaram com uma certa inebriação diante do amor da vida e do eu. Lidaram com algumas ideias estranhas, depois se submeteram aos instrumentos do tempo. O que podemos dizer a respeito? Eu aconteci. Não sou, mas aconteci. Isso é Duna, isso é Messias, isso é Frank Herbert. E mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente. Obrigado, Rildo. Obrigado, Daniel. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu. Até a próxima. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com